Seja muito bem-vindo a mais um Anti-Escola Talks, o podcast de gestão e growth da Anti-Escola. Meu nome é Thiago Guedes, sou cofundador da Anti-Escola, especialista em gestão e estratégia para negócios digitais. E hoje eu estou aqui com um convidado que tem um currículo extenso. Acabei de descobrir que ele já foi jornalista policial, né? Já fez um monte de coisa na vida, ele atualmente é empreendedor. E, cara, ele é especialista em viralizar vídeos no Instagram e também, cara, em conectar grandes marcas a grandes histórias. Então, pra gente bater um papo sobre isso, tá aqui Rodrigo Dom. Bem-vindo, meu amigo. Prazer estar aqui. Prazer, meu amigo. Me conta um pouquinho dessa história, como é que você estava me contando que você corria atrás de bandido, como é que funciona isso aí? Cara, eu sempre gostei de escrever, né? Tive a inspiração dentro de casa, minha mãe sempre escreveu, ela tinha uma bolsa e ela escondia as poesias e as músicas que ela fazia, e ela não me deixava ver aquilo lá, porque tinha coisa muito íntima dela. E aí, conforme eu fui crescendo, a gente fica sozinho em casa, vai lá e rouba as coisas. Então comecei a ler o que ela escrevia, comecei a me interessar e queria escrever também. Então, desde pequeno, eu lembro, na terceira série, comecei a ganhar concurso de poesia na escola e fui para esse caminho de escrever. E comecei a fazer faculdade de administração, mas logo depois fui para o jornalismo. Caí meio que de paraquedas, mas como eu escrevia bem, morava no Mato Grosso do Sul, já me deram a oportunidade. Tinha um repórter policial lá que ele teve 5 processos assim na sequência, porque ele xingava todo mundo e não se importava se a pessoa era culpada ou não era. E aí desligaram ele do jornal e aí sobrou pra mim. Então comecei a fazer o caderno policial. Então tinha rebelião, teve uma rebelião no Mato Grosso do Sul que os bandidos cortavam a cabeça dos caras e o pessoal me ligava lá no jornal pra falar, quero fazer uma denúncia, estão matando preso aqui. Quando eu vi, eu tava lá fazendo o caderno policial, ia na delegacia acompanhar a prisão dos caras, fazer entrevista, que morria de medo. E você aí reclamando que o seu time não faz o que você fala, o cara tá vendo a cabeça decapitada, né? Exatamente. E tinha uma carreira legal, assim, mas não era aquilo que eu queria fazer, né? Tava no Mato Grosso do Sul, queria voltar para São Paulo, então larguei tudo, comecei a estudar fotografia, continuei na comunicação, fui ser fotógrafo, fiz uma série de outras coisas também. Acho que desde pequeno eu tenho o empreendedorismo na veia. Pra você ter ideia, com 10 anos de idade, tinha aqueles classificados, tinha 905, tinha as musiquinhas de classificado que você ligava, lá tinha o ratinho da Folha. Eu anunciava minhas coisas, meus brinquedos para tentar trocar. Eu lembro quando eu apanhei da minha avó, porque eu anunciei, eu tinha um carrinho de controle remoto e eu queria comprar um videogame. Então eu fui lá, peguei os dados dela, fiz o anúncio, coloquei o carrinho para anunciar, começou o pessoal a me ligar em casa para comprar, tomei aquela baita bronca. Não consegui vender o carrinho, mas sempre eu quis movimentar, assim, não sosseguei, não ficava parado. Então, por isso que eu fiz muita coisa, né? Já pintor de parede, já tive pizzaria, já tive uma fábrica de tijolo ecológico. Eu sempre fui tentando, dando errado, cara, eu quebrei muitas vezes, eu fracassei muitas vezes em muitos projetos, mas eu nunca desisti. Isso é muito legal, cara, que eu vejo que é uma característica de 99,9% dos empreendedores, né? É a resiliência, é o não desistir. E mesmo falhando, cara, como é que você vê a falha no seu processo de evolução como empreendedor? Foi essencial. Eu acho que eu não teria chegado onde eu cheguei antes se eu não tivesse errado tanto lá atrás. Primeiro porque conforme você vai apanhando, você vai ficando mais forte. Então, as falhas hoje, claro que a gente sempre falha em algum ponto, a gente vai entendendo aquilo que a gente errou lá atrás e começa a otimizar o processo. Não dói mais, né? Para de doer quando a gente falha. Hoje faz um tempo que eu não tenho mais fracassado os meus projetos. Acho que eu aprendi a fazer tudo dar certo. Mas as últimas vezes que eu falhei, já não me importava tanto quanto no começo. Então a gente começa a enxergar outras pessoas que tiveram... Tudo sempre deu certo na vida. E tem caras hoje eu tenho 40 anos. Eu enxergo pessoas com a minha idade que, de repente, sempre tiveram aquele emprego, aquela coisa estável e teve uma falha e começa a ter processo depressivo e, sabe, não consegue se recolocar. Dói muito mais do que hoje dói em mim. Então, eu brinco com a minha esposa e falo assim, se a gente falir, se fracassar tudo, cara, amanhã a gente passa um dia meio triste, né? Mas no dia seguinte eu vou sair pra rua e eu vou começar outra coisa, né? Porque ideias borbulham na cabeça o tempo todo. Não tenho mais medo disso.
Claro que eu não quero que as coisas deem errado, mas não é mais algo que me tira o sono, que me incomoda tanto quanto antes. Legal. Eu vejo que é muito entender que faz parte do processo, né? Sim. Eu acho que eu já fui CLT e os erros são punidos, assim, severamente, né? Então, todo mundo queria jogar o safe, jogar o tranquilo, fazer o arroz com feijão ali no máximo, para não ter o risco de arriscar fazer uma coisa nova que não compensava, né? Eu já cheguei a um chefe falar para mim assim, falou, cara, você quer estar certo ou quer estar feliz? Isso aqui provavelmente está falando tá certo. Mas vamos ser felizes, não vamos mexer nesse vespeiro. E é uma mentalidade muito ruim, né? E quando você vira empreendedor, você acaba ficando muito antifrágil por causa disso, né? Qual que é o conceito de antifrágil? Que você melhora na adversidade. Então, toda vez que a gente falha, que a gente tropeça, que é uma adversidade, a gente fica cada vez mais forte para o próximo desafio, né? Exatamente. Vai calejando, né? Sabe, eu acho que é exatamente isso. Assim, cada desafio que chega pra gente... acho que a palavra é deixa de ser um desafio. Porque fica simples, assim, facilita quando você começa a ir na academia. No começo dói, no começo machuca, você caleja a mão. Chega uma hora que você já nem sente mais. Quando você começa a dirigir um carro, no começo é um monte de coisa para você prestar atenção, depois fica automático. Então você, acho que para o desafio não é mais um monstro. Muitas vezes a gente encara, né? Tipo, nossa, será que eu vou conseguir? As coisas chegam com muito mais facilidade e fica fácil. Legal. E, cara, jornalista vendo cabeças rolando, literalmente, perseguindo o bandido, deve ter prendido alguns ali no meio do caminho. Mas brincadeiras à parte, como que você veio parar no mundo digital? Acho que é porque eu sou preguiçoso. Somos dois. Sou preguiçoso e eu lembro, eu sentado no sofá de casa, pensando, eu preciso inventar uma maneira de ganhar dinheiro sem precisar levantar do sofá. Eu me lembro, eu tive exatamente esse pensamento sentado, eu lembro a visão, assim, a sala onde eu estava nesse momento, eu falei, como que eu posso fazer alguma coisa? A internet já estava aí, isso foi em 2013, 2014, eu já tinha página na internet, já fazia alguma movimentação. E aí eu acabei descobrindo, eu tinha uma página de turismo na internet, até conseguia fazer umas viagenzinhas assim, trocando publi, mostra aqui a agência de turismo, mostra isso. E eu ganhava, aparecia um cara me oferecendo R$7 para cada 1.000 visitas que eu levasse pro site dele. Pra mim, pô, tá bom, se o cara tá prometendo, vamos ver se funciona. Tinha todo o dashboard, era tudo organizado. E aí, fiz o primeiro mês, ganhei R$500. Segundo mês, comecei... Eu fazia uma média de R$800, R$900 por mês, só divulgando o link dele na minha página do Facebook. E aí falei, pô, cara, se ele tá me pagando 7, ele deve estar ganhando 14. Eu preciso descobrir o que ele faz. É que nem aquele negócio, né? A pessoa fala, pô, o Neymar ganha muito. Imagina o cara que paga o salário do Neymar, né? Quanto que esse cara tá ganhando? Eu quero ser esse cara que paga o salário dele, né? Então eu fui atrás de descobrir. Ele me dava os links que eu podia colocar na minha página, fui atrás aí descobri um tal de Google AdSense. Eu chamo de AdSense, não tem... o Google AdSense. O Taioba, meu sócio, do AdSense, né? Foi um dos pioneiros aí nessa brincadeira, lá atrás. E aí eu descobri que isso existia. Eu falei, tá, mas tem tecnologia envolvida nisso, como é que eu faço? Não tinha ideia do que fazer, fiquei um tempo ainda dando dinheiro para esse cara, e aí você começa... A curiosidade acaba te levando para caminhos que talvez você nunca chegaria se ela não tivesse, sabe, aquela coisinha que pinta na sua cabeça. E eu enrolou tudo. Nada. Eu acabei conhecendo pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento do que eu. Conheci o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Eu sabia onde conseguir domínio grátis. E eles sabiam como funcionava o Google AdSense, sabiam fazer blog no WordPress, eu sabia já um pouquinho de programação. E então eu falei, eu consigo os domínios pra gente criar os sites, você me cria um site pra mim e cria um site pra você. Eu vou escrever no meu, você escreve no seu, e a gente juntos nós colocamos os códigos lá do Google AdSense para começar a monetizar os sites. Aí deu tudo certo. Comecei com o meu site de emprego, e aí eu vi que o cara não ganhava R$7 não ganhava R$14 e me dava 7. Ele ganhava $7. Na época o dólar era R$3. Então, eu falei, achei a fonte de ouro. Agora eu preciso aprender a gerar tráfego para o meu site. Então, no começo eu ganhei
tipo 8 centavos o primeiro dia, de dólar, né? Aí depois comecei a ganhar $2 por dia. Falei, $2 por dia, R$6 por dia. Falei, isso não vai me levar para lugar nenhum. Eu preciso de alguma estratégia para gerar tráfego. E aí foi onde eu fiz a minha primeira fake news, que ficou famosa no Brasil todo, saiu na televisão. Eu fiz uma vaga falsa da Cacau Show. Em algumas horas eu fiz $7 mil, deu muito certo, viralizou. E o Google derrubou a minha conta, porque ele não permite que você divulgue nenhuma fake news. Tem uma política rígida. Só que eu tinha criado um modelo de viral que funcionava muito bem. Eu só não podia usar uma fake news. Então eu comecei a pegar todas as promoções que existiam na internet. Tudo que uma pessoa podia ganhar, eu comecei a montar os sites. Eu fazia com HTML, jogava para o outro site em WordPress. Comecei a aprender muita coisa de programação. E começou a dar muito certo, comecei a ganhar dinheiro. No primeiro mês eu fiz $900, o segundo eu fiz $8 mil, no terceiro foi para 20 mil e assim eu consegui mudar de vida finalmente. Eu já tinha feito outras coisas que deram um pouquinho certo, mas nunca tinha ganhado dinheiro de verdade. Não tinha ideia. As fake news separou? Não, nunca mais fiz. Foi só foi um teste. Foi um teste, foi um erro de percurso. Mas se não fosse isso, eu não tinha percebido a força que tinha. Lógica, Porque claro que com uma fake news, foi absurdo o ganho que eu tive. Fazendo com uma notícia real, era menor. Mas existia a atração. Eu conseguia fazer com que as publicações viralizassem num nível inferior, mas o dinheiro vinha para o bolso. Sim. Então, e você que está aí, que vende produto porcaria, ou que você inventa copy, para com isso. Você tem uma excelente ferramenta, que é o marketing digital, que é um meio para você gerar uma renda para você. E, cara, não use da forma errada. Você vai ganhar muito mais dinheiro no longo prazo. A longo prazo. Usando da forma prazo é a palavra. E essa é a cabeça, né? E não vai pra cadeia, né? É a melhor coisa. Nem suja seu nome, né? Eu lembro quando saiu o William Bonner dando no Jornal Nacional. Saiu em todos os veículos de comunicação. Se você escrever na internet Vaga Falsa Cacau Show, em 2018, você vai encontrar lá todas as revistas. A minha mulher chorava. Ela tremia, ela falava, vamos pegar o seu computador e joga no tanque, lava, liga o chuveiro e joga ele debaixo. A Polícia Federal vem prender a gente. Cara, isso preocupa, pô, não é isso que eu quero, não quero ficar indo pro lado errado da coisa, eu quero poder fazer alguma coisa que me dê um futuro. E aí a virada de chave foi, vamos buscar o que existe então, sabe, demorou, teve aquilo que eu falei, sabe, um dia a gente fica mal, mas no dia seguinte arregaça as mangas e bora pra cima de novo. E tudo deu certo, comecei a faturar e assim eu entrei na mídia programática, né. Legal. Explica um pouquinho o conceito aí do que é mídia programática, como é que funciona? Bom, antigamente você era um vendedor de anúncios, você ia numa loja, falava, eu tenho esses espaços aqui na revista, então esse custa tanto, esse custa tanto. Hoje em dia não é mais feito assim, é tudo feito eletronicamente, através de um leilão. E a mídia programática é justamente esse leilão que acontece entre os sites e os anunciantes, eles comprando e a compra e venda de espaços de anúncios na internet. Tá, e aí como é que funciona? Você tinha uns blogs, colocava os anúncios, você trazia Exatamente. tráfego. Me conta um pouquinho como é que Fazia funciona. blogs de diversos nichos. De diversos não, na verdade. Eu comecei com uma série de blogs, né? Mas eu entendi que eu sabia fazer conteúdo relacionado a benefício social. Então, trabalhava com os programas do governo, com promoções também. Eu queria atender, eu conseguia fazer conteúdo que atendia o público que tinha mais necessidade, um público mais carente. Quem é milionário não vai ficar atrás de uma promoção da Natura para ganhar um creminho para passar no corpo. Claro que tem gente que gosta disso, né? Mas eu comecei a enxergar esse público, né? Então fui para esse caminho, nichei, fiz um blog que trabalhava com empregos, com benefícios sociais, e assim eu segui fazendo os conteúdos. Eu buscava ajudar o máximo possível as pessoas com as informações. Mas o público carente, às vezes não consegue nem ler. Eles não conseguem interpretar um texto. E eu passei a sentir que, mesmo fazendo o melhor conteúdo que eu podia, eles não acessavam os benefícios que eles queriam e eles vinham me chamar de mentiroso. Eles achavam que eu estava enganando. Quando, na verdade, o governo desenha um projeto lindo, maravilhoso, e quando você vai no posto de saúde, não tem aquilo que eles prometeram. E a gente, como jornalista,
o jornalista que não é de rua, né? Que fica o jornalista de bunda no sofá, a gente escreve baseado em assessoria de imprensa. É o pior conteúdo que a gente pode fazer, sem ir pra rua e ver a realidade das pessoas. E foi com isso que eu me deparei, que não funcionava. O famoso não ataque o mensageiro, né? Também. Exatamente. Eu era o mentiroso da história. Não era o presidente, o governador, independente do partido. Todo ano troca, mas a entrega que eles prometem nunca é a mesma. E aí entra a Anti-Escola nessa jogada também, né? Porque eu tava querendo crescer, mas crescer de uma maneira saudável, sabe? Sem ficar recebendo hate de todo mundo, achando que eu sou um mentiroso. Fazer algo que me desse orgulho, né? Ter um propósito, deixar um legado e gerar impacto. E me faltava isso. Eu não tinha orgulho do que eu fazia. Eu não contava para as pessoas quais eram os meus blogs, porque por melhor que fosse a notícia, não era... Na mídia programática, é diferente o conteúdo que o R7, nem tanto. O R7 ele é um pouco sensacionalista. Mas tem o G1, tem os portais, eles fazem um conteúdo jornalístico. Eles acabam gerando dinheiro também, receita com a mídia programática, mas não é o principal objetivo deles, porque eles têm uma série de outras fontes de renda. Mas o pessoal que era como eu, que vem fazendo blog da mídia programática, o objetivo é gerar clique. Para gerar clique, a sua notícia não pode ser a notícia mais completa. Então você acaba deixando gaps de informação e são esses gaps que fazem o clique acontecer. E o clique paga muito mais do que um page view apenas, né? Eu queria sair desse lugar de simplesmente colocar dinheiro no meu bolso. E aí tem um ponto legal, cara, que é uma coisa que eu senti na minha pele e conversando com os empreendedores, eu vejo que é cada vez mais verdade. Eu vejo que tem uma pirâmide, que é lucro, liberdade e legado. Primeiro você só quer dinheiro. Depois você consegue o dinheiro, você fala, velho, minha vida tá um inferno, porque quero dinheiro é tempo. E quando você consegue dinheiro e tempo, mas você não constrói algo que você tem orgulho, vem o vazio. Exatamente. Né? Então eu imagino que você já chegou naquela etapa que, cara, dinheiro não é um problema, você consegue ter uma vida estável, etc e tal. Você tinha uma certa liberdade de tempo e geográfica, só que aí faltou aquele pedacinho, né? Então, e você só sente isso quando você vai passando as fases, né? É um processo natural, acho. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu nunca tive dinheiro. Cara, eu era muito quebrado. Nome sujo, meu nome eu fui limpar, eu tô com 40, eu limpei meu nome, acho que tem 6 anos que eu consigo ter crédito na praça. Eu não tinha, eu vivi 30 e tantos anos da vida sem poder fazer um crediário, porque eu sempre arrisquei muito. Comigo não tinha essa, não, espera ver se dá certo, sai do emprego. Não, cara, eu acho que vai dar certo, eu saio do emprego, é all-in. Toda vez, cara, eu sempre dei all-in. Eu continuo dando hoje. Tem gente que não me deixa, né? Hoje tem uma equipe por trás, Por mim era sempre all-in, cara. Eu gosto disso. Eu sou arrojado, é a palavra, não sei. Mas eu sou assim. Mas isso é legal, cara, que tem momentos numa empresa, e é o tipo de empresa que eu ajudo, né? Geralmente o empreendedor que vem nessa cabeça de all-in, 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 e quando ele dá certo, acontece duas coisas. Ou ele continua tomando riscos desnecessários, ou ele para de tomar riscos. E quando, na verdade, quando você já tem uma empresa estabilizada, o grande segredo é tomar riscos calculados. E se aproveitar de assimetrias de mercado. O que é isso? É quando o retorno possível é proporcionalmente maior que o risco. Porque agora que você tem dinheiro, você tem tempo para esperar escolher a melhor oportunidade. Então eu falo muito que, cara, planejamento estratégico, a essência da estratégia no final do dia é dizer não. Em vez de ficar dando all em tudo. Mas, cara, é o perfil do empreendedor, é o que vai fazer o cara chegar até onde você chegou. Tem que ser assim, né? E o legal é que, assim, a minha mulher hoje é minha sócia. E ela é totalmente o oposto de mim. Mas esse conjunto funciona muito bem. Quando eu comecei, a única coisa que ela me falava sempre era pé no chão. Eu cansei de pé no chão, não tem pé no chão, me segura você, né? Então, e a gente segue assim, tipo, é o balãozinho assim, ela vai segurando aqui. Então funciona bem, a gente consegue ter uma dosagem. Eu tô mudando de escritório, acho que essa semana termina a reforma. E pela primeira vez eu fiz alguma coisa com orçamento, e a gente tá dentro do orçamento. Cara, que orgulho. Sabe, hoje eu mandei pro meu gerente financeiro, lá falei, cara, como é que a gente tá no orçamento? Ele falou, ainda tem R$4.000 pra gastar. E, tipo, é extra, né? Porque a gente vai gastar, e eu nunca fiz isso. Cara, comigo eu acho que vai. Então, só vamos. E por que sempre quebrei antes? Porque eu nunca calculei. Nunca calculei a rota. Eu acho que dá. E no que acha que dá, nunca dava. E aí,
quebra, o investimento que você fez você perde, tem que voltar, tem que dar 10 passos para trás. Então, hoje eu consegui sair desse momento, desse ciclo vicioso, né? De arriscar tudo e perder, arriscar tudo e perder. Então, hoje é calculado o risco que eu corro. Quando der certo, eu nunca falo se, mas quando der certo, o retorno vai ser muito maior do que o risco. Não, eu acho que essa é a palavra, quando. Quando? Porque o jogo só acaba quando você desiste, se desistir, né? Mas aí você estava contando, cara, que é o seguinte, então vamos lá, jornalista, aí foi pro mundo das fake news, viu que não era aquilo, entrou no mundo da mídia programática, só que ali você começou a sentir que você não estava conseguindo ajudar, né? Ou seja, você estava ganhando dinheiro, mas chegou um momento que, cara, um comentário ruim estava pesando mais do que o dinheiro que você estava ganhando. Não tava, a balança não estava equilibrada. Não estava equilibrada. Sabe, tinha dinheiro, tinha conseguido realizar uma série de sonhos. Meu filho é um sonho que eu realizei, porque a gente teve que fazer um tratamento caro pra caramba, pra conseguir várias vezes. Fiz a FIV, hoje eu tenho ele. É o maior presente que eu podia ter. E tudo graças ao dinheiro que eu ganhei através da mídia programática, através dos cliques, das visualizações que aquelas pessoas que precisam muito me davam. E eu não estava dando uma troca. Então, o Jonathan Taioba, seu sócio, em uma das mentorias da escola, ele disse a seguinte frase: seu negócio vai prosperar quando você estiver ajudando de fato o seu cliente. E aí eu fiz uma análise. Tem outras pessoas da mídia programática também lá na escola, né? E eu fiz aquela análise. Pô, a gente não ajuda, não. De fato, eu não estou ajudando ninguém. Como eu faço para ajudar? Pô, eu ganho dinheiro. Será que aquilo a informação que eu ofereço, por exemplo, tratamento odontológico, tratamentos de saúde em geral, eu acho que é isso que o povo mais procura. Será que eu consigo bancar algum? Eu consigo. Pô, quanto que é uma pessoa que não tem nenhum dente para colocar um sorriso novo na boca dela? Vou gastar 10 mil reais? Dá para fazer isso? Dá. Dá para eu pegar uma parte da minha receita e reverter para aquelas pessoas que são a minha audiência. E foi isso que eu comecei a fazer. Então eu comecei a oferecer cesta básica, dentista, óculos, foram os 3 pilares assim por onde eu comecei. Mas não chegou a viralizar nenhum conteúdo. Eu estava conseguindo ter algumas pessoas interessadas nisso, e até que eu ofereci um enxoval de bebê, um enxoval completo. Falei, eu mostrei o guarda-roupa do meu filho, fiz esse vídeo e aí viralizou. Isso foi em janeiro desse ano. Eu voltei pro trabalho dia 8 de janeiro, ainda tinha 10 mil seguidores. Logo na sequência, acho que foi nesse dia mesmo que viralizou o primeiro conteúdo. E aí explodiu o meu Instagram, sabe? Muita gente vindo atrás. E o projeto, a maneira como eu desenvolvi esse projeto, ele é monetizado. Então, tudo que eu comecei a oferecer não estava mais nem saindo. No começo saiu do meu bolso. As primeiras ações saíam do meu bolso. Mas a maneira como eu construí isso, o projeto começou a se pagar. Então, as campanhas que eu comecei a fazer, eu conseguia cobrir todos os custos da oferta que eu fiz. A minha folha de salário, porque a minha equipe teve que crescer para eu conseguir dar conta. Tá, quantas pessoas lá? Hoje eu tô com 14. Legal. Quando eu cheguei eu comecei com uma, né? Começou eu, depois contratei uma. Isso em agosto do ano passado eu tinha uma pessoa na minha equipe. Quando eu cheguei na escola, acho que eu tava com 5. Hoje são 14. Legal. De janeiro pra cá, ontem eu bati 700 mil seguidores. Eu tinha 10 mil em menos de 90 dias. Não, 90. Acho que menos de 90 dias, porque foi dia 8 que começou a viralizar. E todo esse projeto, ele se custeia, né? Então, hoje eu não preciso mais tirar dinheiro do meu bolso. Ele consegue se pagar. E a satisfação que dá poder ajudar essas pessoas é algo indescritível. Legal. Então, cara, esse é o seu novo modelo de negócio. Exatamente. Né? Que é justamente focar em ajudar as pessoas. Conta um pouquinho mais, cara, como é que você faz os vídeos, como é que você está conseguindo ter esse alcance absurdo, essa viralização, né? Que, enfim, eu vejo que muita gente busca isso no nosso mercado e, pô, sair, vamos dizer, do zero, né? 10 mil e zero, perto de 700 mil é absurdo, né? Cara, o que você fez? Qual foi a estratégia? Como é que você desenhou isso? Enfim, como é que me conta um pouquinho? Foi orgânico,
foi intuitivo. Eu não imaginava que isso ia acontecer. Foi sem querer. Não foi acidente, porque é claro que eu tava mirando em alguma coisa assim, mas achei que o tempo ia ser muito maior para chegar nesse volume. E no Brasil a gente tem uma população carente que precisa de ajuda muito grande. Eu foquei nesse público que era para quem eu escrevia quando eu tinha os blogs falando de benefício. Ainda escrevo para esse pessoal. Hoje eu tenho equipe de redatores, né? Mas eu ainda atuo com esse público. E não era... O objetivo era só reverter um pouco do que eu ganhava para ajudar as pessoas. E a proporção ficou tão grande que a gente percebeu que só ajudar não era mais o suficiente. Porque se você está passando dificuldade, você está para ser despejado da sua casa, você está devendo aluguel. Se eu pegar agora e falar, eu te pago o seu aluguel, o mês que vem, seu aluguel vai atrasar de novo. Daqui 3 meses, você está me mandando mensagem pedindo para eu pagar o seu aluguel de novo. Então, o jogo mudou. A gente não podia mais só contar a história da pessoa e ajudar ela. A gente precisava fazer algo, criar uma trilha onde essa pessoa pudesse gerar a própria renda. Então, hoje a nossa missão é essa. A gente conta a história da pessoa, a gente gera entretenimento, né? Não é um entretenimento. Quando a gente fala em entretenimento, às vezes dá aquela impressão de que é diversão. Mas não. Mas hoje, né, até o Nilson e o Richard, que são os outros sócios, eles batem muito na tecla do entertainment, né? Que é a educação através do entretenimento. Então, também é a forma que mais prende a atenção. Sim, porque as pessoas, elas conseguem... Primeiro, elas se inspiram, né? Quando elas veem histórias bonitas, elas se colocam no lugar. E aquelas pessoas que têm condição, elas conseguem se entender, se conscientizar de que elas têm uma vida boa e que elas não têm motivo para reclamar. E aquelas pessoas que estão passando por uma situação parecida, elas conseguem ter esperança. Porque existem boas ações, boas pessoas no mundo e que elas podem ganhar ajuda. Ou mesmo se não for com ajuda, mas nessa trilha de desenvolvimento que a gente proporciona para as pessoas, elas conseguem aprender junto. Então entra a questão da educação, né? Você consegue enxergar qual caminho seguir para sair daquela situação. Então, no começo era só uma doação, uma ajuda. Aí a gente entendeu que contar a história dessas pessoas também ajudava com inspiração, e hoje a gente já tem uma tríade completa que é fechar um ciclo onde a pessoa saia da dor, daquela necessidade imediata que às vezes é comer. Tem gente que não tem comida, mas para proporcionar que aquela pessoa gere renda e que no futuro ela possa fazer isso que eu estou fazendo hoje por outras pessoas. Então a gente cria uma rede que ela cresce geometricamente, né? Quando ela vai crescendo, ela vai se multiplicando e não tem fim. Acho que isso é muito importante. É um projeto que está começando, mas daqui a algum tempo ele vai estar muito grande. Porque hoje a gente está trazendo pessoas de fora, quem é influenciador já e quem quer ser também, quem gosta de ajudar, a gente está trazendo para dentro do projeto para que eles possam fazer isso e, além de ganhar audiência na internet, porque isso é um investimento maravilhoso para qualquer pessoa, gerar a própria rede, né, ter uma rede engajada de pessoas que admiram o seu trabalho. Fazendo isso também, eles conseguem, além dessa visibilidade, a gente consegue reverter uma parte da receita que vem para pagar essas pessoas. Então, quem é influenciador do bem hoje consegue como é a palavra? Subsidiar. Eles se subsidiam. Então, a gente não paga um salário. A pessoa ganha de acordo com a ajuda que ela está dando. Então, a gente reverte uma parte da receita, vai para bancar custos, uma parte da receita vai para bancar a doação que a gente faz, e outra parte da receita vai para aquele influenciador que está disposto a ajudar. Então, a gente consegue profissionalizar o voluntariado, né? Quem se dispõe a ajudar nunca ganha nada. A não ser que você faça uma ONG, é um processo muito trabalhoso. A gente não vende nada, a gente não precisa de ter a doação de grandes empresas, sempre ajuda. Mas é um projeto que roda sozinho, mesmo que isso não aconteça. Legal, cara. E essa parte da receita, 99,9% das pessoas vendem alguma coisa para ter receita. Vendem alguma coisa. A gente não vende nada. E você, desde a mídia programática, nunca vendeu assim, vende espaço publicitário, mas nunca vendeu um produto, né? Como é que é isso, cara? Como é que é não vender nada? Ou, na verdade, o que você está vendendo? Para começar, não vender nada, primeiro é um tesão. Porque vender é difícil pra caramba. Não tem time comercial, né? É muito difícil vender, cara.
E não é uma coisa que me agrada ter que vender. Eu considero assim que toda venda é uma negociação, né? É um acordo. Quando você precisa argumentar demais para vender alguma coisa, não é uma coisa tão boa. Para mim, essa é uma coisa minha. Acho que talvez porque eu não tenha tanta habilidade para vender. Eu me comunico, acho que isso eu não tenho problema em comunicar. Mas eu não gosto de ter que ficar convencendo uma pessoa de comprar nada. Então, para mim, é um tesão não precisar vender. A venda de espaços publicitários que a gente faz, ela é baseada muito em estratégias de SEO, de palavra-chave, né? Quanto melhor é meu texto, melhor são os anúncios, mais interesse eu vou despertar nos anunciantes. Então, a única estratégia que eu tenho que fazer para comercializar esses espaços é escrever bem. É algo muito simples. Tem muita gente que não entende, né, como a mídia programática funciona justamente por isso, porque não tem essa figura do comprador e do vendedor. Então é uma facilidade muito grande. E você fez uma outra pergunta depois, qual que era mesmo? Esqueci. O TDAH me... Não, era essa questão de não vender nada, mas no final do dia a gente tá... Né, se você monetiza alguma coisa, você está vendendo, né? Por exemplo, numa rede social, qual que é o produto? Se você não sabe qual que é o produto, você é o produto, né? Então, o que você vende no final do dia? Hoje a gente vende a possibilidade da pessoa conseguir um benefício sem depender do governo, né? Quando eu faço campanhas. Então eu poderia pegar uma pessoa na rua e ajudar, você precisa disso, eu vou te ajudar. Ao invés disso, eu levei isso para a internet. Então hoje no meu modelo, eu faço uma campanha, por exemplo, eu tenho uma campanha que eu lancei acho que ontem. Eu vou dar 1 ano de compras no supermercado para alguma pessoa. Essas pessoas vão lá, elas se cadastram. Cada cadastro que é feito, a pessoa tem que passar no meu site, né? Então ela me gera essa receita. De mídia programática. De mídia programática. Então, hoje o meu produto, a única coisa que é monetizada são as campanhas, né? Então, hoje o meu produto é esse, é isso que eu vendo, essas ações para ajudar as pessoas. Depois disso, a gente conta as histórias. Eu conto a história da pessoa, a gente faz como se fosse uma novela, né? A gente divide em etapas, porque você não consegue ajudar uma pessoa em 2 horas de gravação. É um processo que é demorado. Então, a gente vai, faz o encontro uma vez, a gente volta outra vez, vê o que a pessoa precisa. Porque às vezes o que a pessoa fala que precisa não é o que ela precisa de fato. As pessoas se enganam. Da mesma maneira que eu errei muito lá atrás e quebrei vários negócios, as pessoas têm muito menos experiência do que eu tinha lá atrás e do que eu tenho hoje. É a confusão entre sintoma e causa, né? Sim, elas acham que precisa de uma coisa e não é nada daquilo. Que ninguém chega no médico e fala, tô com uma infecção aqui. Não, tô com uma dor, tô com febre. E para qualquer problema é isso, né? A gente consegue falar só o superficial que a gente está passando. E chegar na causa é sempre um pouquinho mais complexo. Com certeza. Então tem todo esse diagnóstico que a gente precisa fazer para não errar com a pessoa também. Porque não é só contar a história, a gente quer poder como é muito recente o projeto, a gente ainda não tem nenhum caso finalizado. Tem em Olinda que a gente vai voltar em breve para acompanhar qual foi o desenvolvimento. A moça que eu dei, ela faz geladinho, ela não tinha fogão, nem geladeira, nem nada, eu dei um freezer para ela, comprei liquidificador e dei uma aula de precificação para ela fazer o produto dela, mas a gente quer construir essa trilha para as pessoas. Então, voltando lá à pergunta original, pergunta que deu origem à minha fala, o que eu vendo são essas campanhas hoje. A história das pessoas ainda não está monetizada, porque você precisa de um monte de critérios para monetizar no TikTok, no Facebook e no YouTube. Então a gente ainda está construindo toda essa bagagem, porque a história final da pessoa que a gente conta, apesar de ainda não estar completa, mas o conteúdo large, que vai para o YouTube e para o Facebook, que são as redes que mais monetizam, ainda não estão... A gente precisa de gordura, né, para soltar com uma frequência, então a gente ainda nós ainda estamos segurando esse conteúdo. Legal, cara. E como é que você vê aí os próximos passos desse projeto? O que você está imaginando para ele? Como é que você está vendo ele aí nos próximos meses, anos? Eu não gosto de ser tão otimista na hora de enxergar os números, né? Eu prefiro enxergar sempre com cautela, não quero fazer planos muito grandes lá para frente para não me frustrar. Apesar de que eu acredito que isso não aconteceria, estou calejado já. Mas hoje nós estamos buscando, né? A gente, para crescer, nós precisamos de parcerias, de grandes marcas, porque cada caso que eu conto sozinho, eu estou desperdiçando energia. Eu tenho um vídeo
eu vou sábado, eu vou viajar para entregar R$1.000 em compras. Foi uma campanha que me gerou em visualizações de vídeo 15 milhões, eu acho, de visualizações. E eu não tinha uma marca por trás. Eu podia ter uma grande rede de supermercados, mas não tinha. Então eu acho que isso é um desperdício, porque ela não gerou o buzz que ela podia com essa campanha. Então eu preciso de marcas que topem contar essas histórias junto comigo, que topem participar desse processo de transformação e que me ajudem, e às vezes não é nem com dinheiro, sabe? Às vezes é com materiais, essa compra, é uma compra de R$1.000. Se uma empresa tivesse falado, eu te dou esses R$1.000 para você me colocar junto, eu toparia, porque o foco não é o dinheiro, o foco é a transformação. Eu quero de fato ajudar essas pessoas. Então, hoje a nossa necessidade é essa, é conseguir a conexão com essas grandes marcas. Nós conseguimos, a semana passada, nosso primeiro contrato com uma marca grande, que foi a Gassi, nas óticas Gassi. A gente fechou já consegui uma parte de uma CNH que a gente doou. Essa compra que eu vou doar no sábado, a gente está fechando, acredito que a gente consiga fechar também 50% do valor. São coisas pequenas. Mas para a gente crescer e para ajudar ainda mais, eu preciso de marcas que topem entrar com mais ajuda, né? E a gente consegue fazer conteúdos e ajudas e atender mais pessoas e com muito mais facilidade. Eu adorei que você falou aqui no começo que o propósito da empresa é conectar grandes marcas a grandes histórias. Uhum. Né? Como é que você seleciona essas histórias? Como é que funciona o processo ali? Então, as pessoas, elas entram no site, elas precisam contar a história delas. Então, ela tem que me dizer com riqueza de detalhes o que ela está passando. Tem muita gente que vai e escreve assim, eu preciso de ajuda porque eu preciso ser ajudado, porque eu mereço ajuda. E aí fica difícil, né, da gente selecionar essa pessoa. Mas tem gente que escreve uma carta, que conta desde o começo da história dela, por que ela está passando, a dificuldade que está, o que ela faz, como é a família. Então a gente busca as histórias mais emocionantes. Histórias que a gente sabe que representam, né, uma parte da população. Tem muita gente que está doente, que não consegue trabalhar, mas que fazia alguma coisa antes. Então, se a pessoa se curar, ela vai poder fazer isso, vai ajudar. Sabe, a gente vê qual é o propósito da pessoa também, né? A verdade, a gente precisa sentir a verdade. Então, tem um processo onde a gente recebe essas histórias, passa por uma triagem, a gente tem uma equipe que faz essa triagem. Depois disso, a gente faz algumas pré-entrevistas, né? Porque escrever, você fala muito isso, né? Que o Excel aceita qualquer coisa. O bloco de notas também, a nossa caixinha para você contar a história, aceita qualquer história. Então a gente precisa fazer uma investigação para não chegar lá na hora e descobrir que aquela história é mentirosa. Então tem todo esse processo, nós escolhemos a história e antes a gente contava, né? Você foi escolhido, a gente vai gravar com você, a pessoa já sabia que tinha recebido. Mas as últimas histórias a gente já começou a fazer surpresa. Então isso também dá mais trabalho de fazer, mas é mais emocionante, né? Porque a gente quer trazer para o pessoal que está do outro lado assistindo a ocitocina, a gente quer despertar a emoção. A mesma coisa que o Luciano Huck faz quando ele ajuda alguém, o Rodrigo Faro. Eu quero trazer isso para o meu público, para o meu tamanho, né? Que hoje eu sou pequenininho, mas eu quero poder proporcionar isso também. Cara, muito bacana. E pensando assim na sua jornada como um todo, né? A gente foi lá desde jornalista até o seu trabalho atual, que tem um cunho social muito bacana. Qual foi nessa jornada toda o grande ponto de inflexão? Você sabe que eu assisti um outro podcast seu. Não, na verdade não foi o podcast, não. Foi algum vídeo que tá lá no material da Antiscola. E aí você falou, qual foi o seu grande ponto de inflexão? Então foi pro Rafael, acho que foi. Você perguntou pro Rafael. Já veio preparado. E eu falei, mas que raio de que é esse ponto de inflexão? Eu fui pesquisar o que é. E aí eu entendi, né, que é a grande mudança de chave, quando é que o jogo virou. E aí, a Antiscola tem tudo a ver com essa mudança, que foi exatamente enquanto o Jonathan Tayoba estava fazendo o Growth Canva dele, estava ensinando a gente como construir um negócio baseado naquela estratégia, na teoria que ele criou, foi quando eu percebi que eu não estava ajudando ninguém e que eu precisava fazer isso. E aí, quando eu entendi isso, tudo fez sentido com relação a você. Eu não estava gerando um legado. Eu não tinha um propósito. Eu não estava fazendo barulho. Sabe, as 3 frases que tem aqui, não tinha nada disso. Só eu que estava enchendo minha barriga.
Só eu que tava realizando os meus sonhos. Então, naquele momento eu senti, sabe, caiu a ficha. Eu falei, cara, isso aqui que eu tô fazendo não é empreender. Eu tô sendo um filho de uma mãe. Não era isso, não era esse o meu objetivo. Eu acho que talvez eu não tivesse percebido o caminho para onde eu estava seguindo, um caminho de egoísmo. Eu sempre gostei, eu sempre fui desprendido. Desde pequenininho doava meus brinquedos, quando eu queria sempre negociar alguma coisa. Eu não me importava se eu saísse numa desvantagem financeira. Então, se esse não era o meu perfil, por que eu estava agindo daquele jeito? Então eu falei, não, eu preciso mudar isso e eu vou ajudar as pessoas. Esse foi a primeira... Acho que foram vários pontos de inflexão, mas um outro momento onde eu percebi que é isso mesmo que eu tenho que fazer. Foi o primeiro abraço sincero que eu ganhei depois de ajudar uma pessoa, de ajudar de verdade. Eu saí com... Eu lembro que a minha camisa, eu acho que até era essa daqui que eu tava, ela ficou molhada. Isso me emociona, assim. Sabe, dessa sensação de missão cumprida. Isso tem um valor que nada paga. O Érico Rocha, ele falou uma vez no evento dele que ele não para de fazer o que ele faz porque ele viciou em contar as histórias de superação das pessoas que ele ajuda. E é viciante, cara. Eu não quero mais parar, eu quero fazer cada vez mais. O dinheiro deixa de ser importante nessa hora, porque coisas boas começam a aparecer de outras direções, sabe? E eu quero crescer isso cada vez mais para que um dia eu não precise de nada disso, sabe? Seguir para um outro caminho. Eu tenho outros projetos que eu quero desenvolver e essas boas ações estão me possibilitando ganhar visibilidade, conseguir conexões para, sabe, tudo aquilo que eu fracassei lá atrás, para que eu consiga transformar de novo, para que eu consiga reaver esses projetos e não me preocupar em tirar receita para sobreviver desse projeto aqui e transformar isso em 100% doação, sabe? Tudo que o link do bem trouxer, eu quero poder reverter e não ficar com nada. Isso em breve vai acontecer, porque o crescimento está tão grande, as coisas estão acontecendo tão rapidamente. Você lembra o tamanho que eu era antes, né? 130 quilos. Essa semana eu bati 99. Então você vê os benefícios. Por todo lado, cara. As coisas boas começam a acontecer para você por todos os lados. 360 graus. Isso é muito bacana, cara, porque assim... Eu tinha saído do meu trabalho em 2016, eu tinha um único grande objetivo, que era ter dinheiro e tempo. Totalmente egoísta. E uma vida 100% voltada para o prazer. Então, cara, queria sair, beber, não sei o que lá, viajar. Então, não queria construir nada, queria trabalhar o mínimo possível e ganhar o máximo possível. Eu montei um plano que era salário de executivo, trabalhando 10 horas por semana. Eu precisava de 10 clientes. E eu lembro que no dia que eu apertei a mão do último cliente, eu entrei em depressão. E passei 1 ano e meio, assim, tentando descobrir, cara, por quê? O que está acontecendo aqui, né? E eu percebi que a felicidade no final do dia é uma balança entre prazer e propósito. E percebi também que quem é empreendedor, o lado do propósito é muito maior que o do prazer. Muito maior. É por isso que a gente vê grandes empresários que continuam a trabalhar depois. E, cara, você vê que é filantropia. O cara doa 90%, 95% da fortuna no final da vida. Né? E foi de um momento como esse, cara, que eu resolvi fundar a Anti-Escola. Falei, cara, como é que eu crio um negócio que seja maior do que eu? Como é que eu posso ser uma máquina de gerar depoimento, né? De ajudar na sua trajetória. Então, eu acho que vai ter muita gente que está ouvindo a gente que não está nesse ponto ainda está precisando fazer dinheiro. E eu bato muito na tecla, cara. Faz dinheiro de forma ética, pelo amor de Deus. Faz dinheiro, conquista a tua liberdade e foca no teu legado. Você não precisa fazer... Você pode ter assim, 10% legado, 20% liberdade, 70% dinheiro. E conforme você vai ganhando dinheiro, você vai mudando essa proporção. Porque o que eu vejo se você começar só no legado, você vai virar aquele maconheirinho Zona Sul que vai pra PUC, joga futebol. Não, tô aqui, vou trabalhar quando eu for ajudar alguém. Não quer fazer porra nenhuma, um discurso vazio, né? E do outro lado, cara, tem um cara que só pensa em fazer dinheiro. A gente vê muito empresário que não tem tempo pra família. É o cara do burnout. É o cara do burnout. Só que ele não sabe que depois do burnout vem a depressão. Porque assim, primeiro a gente cura a pobreza, depois a gente cura a falta de tempo, e aí depois eu vou curar o seu legado. Esse, inclusive, cara, eu vejo até, queria te perguntar também, aproveitar o buzz da IA. Né? Comecei a estudar pra caramba sobre isso, ler sobre isso, e ver o mundo como é que vai ser depois disso.
E as empresas vão ser tão eficientes que estão dizendo aí que 70%, 80% dos empregos vão deixar de existir, só que vai ter tanto dinheiro que a gente vai ter uma renda universal. Pô, bacana, ninguém mais tem fome. Só que o que acontece? Quando você tem uma renda universal e as pessoas não trabalham, não são úteis, elas vão entrar em depressão. A pirâmide de Maslow, ela é inegável, né? Começa na necessidade fisiológica, você tem que se autorrealizar, não tem jeito. Cara, como é que você vê a utilização da IA nos negócios e como é que isso vai impactar, na sua visão, as pessoas lá na frente? Mas sabe que eu, junto com o projeto do Link do Bem, eu fiz um projetinho também de IA, né? Não sei se você chegou a assistir. Esse ainda não, legal. Mas eu sintetizava a voz das pessoas, pegava sua voz, pegava 30 minutos de gravação sua, sintetizava sua voz pelo Eleven Labs. E aí pegava 1 minuto de vídeo seu, falando qualquer coisa, desde que você não passasse a mão na frente do rosto. Então eu pegava esse vídeo, você falando em português, e colocava a voz que eu criei em português também, e fazia um vídeo só. E jogava para uma outra ferramenta, que é o HeyGen, para fazer a tradução de português pro português. Ou seja, e o HeyGen ele faz o lip sync. Então o HeyGen colocava aquilo que eu queria falar na sua boca. Então eu fiz uma série de vídeos falando que isso era um experimento, que era com inteligência artificial. E deu um pouco certo, assim, não chegou a viralizar nada, não ganhei um monte de seguidor com a página que eu fiz. Muitas celebridades acabaram compartilhando o vídeo. Eu falei bastante de Big Brother, que foi agora, antes de começar o Big Brother. Então eu trabalho já com isso, eu entendo um pouco. Hoje, eu tenho uma outra empresa que faz só a parte de mídia programática fora do Brasil, e a gente usa inteligência artificial para escrever. Porque eu não sei qual é a linguagem que um australiano, qual é o inglês do australiano, tem diferenciais na hora de escrever. Se você pega um texto escrito por um português aqui no Brasil, você vê que tem alguma diferença. Então, hoje a inteligência artificial é responsável, acho que por 50% do faturamento dessa minha outra empresa. E eu já tinha pensado em outros momentos. O que você falou agora, você acha que deve ter ouvido, tem alguma teoria falando a respeito disso, sobre a renda universal. E na minha cabeça isso é algo que provavelmente vai acontecer em algum tempo. E justamente essa questão do propósito. Acho que a gente não consegue viver só de lazer. Chega uma hora que cansa. O resultado é a depressão. A gente pode pegar a geração... É a Z? A geração... Já nem sei. Não, qual que é a geração Tô dos velho, mais novinhos? Já tem tanta geração. Aquela molecada que não quer trabalhar, que é aquele moleque de 18 anos que você contrata e você demite na semana seguinte. Né? Nem trabalha, nem estuda. E aqui, quando trabalha também, ele reclama de tudo, nada tá certo. E a gente já consegue ver um pouco do que vai ser isso, né? Dessa falta de propósito. Quando você não tem nenhuma dificuldade... Eu nem sei dizer, né? Não é uma coisa, não é uma realidade que eu tenha passado, mas eu não consigo visualizar hoje eu acho que é o caminho, eu acredito muito que isso vai acontecer. A inteligência artificial vai fazer com que cada vez a gente tenha menos necessidade de se esforçar para conseguir qualquer coisa. Eu acho que a tendência de tudo é o caos, né? Eu acho que é algo novo que vai acontecer. Eu não consigo prever. Eu também não tenho a menor ideia. Eu não consigo, mas essa é uma boa reflexão para a gente fazer, né? E para começar a pensar em soluções para evitar com que isso aconteça. Sim, porque eu vejo que assim, a gente não vai ter mais problema de fome, mas se isso acontecer, né? Eu não sei se vai acontecer, mas foi a teoria que me parece plausível hoje. A gente vai ter um problema de como curar a saúde mental das pessoas e não de como curar a fome, né? Então, você vê como é louco, né? A gente vai superando os desafios, mas sempre aparece um novo desafio, é que nem empreender. Eu acho que talvez o que possa acontecer é o seguinte: hoje nós temos as nossas batalhas, as nossas dificuldades, mas se a gente comparar com uma civilização de alguns milhares de anos atrás, a gente não tem problema nenhum, a gente não tem dificuldade nenhuma, a gente tem saneamento básico, e antes nem isso existia. Eu nunca cacei minha comida, pô. Então eu acho que talvez surja uma nova... Sabe, vamos pensar uma nova escala, onde o cara lá, o Neandertal tá aqui, a gente tá aqui no meio, e as dificuldades, os problemas, e o que vai gerar propósito para as pessoas, talvez seja algo que hoje o propósito da pessoa, não sei, cara, seja sorrir.
Porque acho que até isso fica difícil, né? Quando... acho que talvez seja isso, sabe? A escala de problema e de esforço que a pessoa tem que fazer para solucionar aquilo para ser feliz vai ser... Pra gente, talvez não signifique nada. Mas para eles vai ter um peso que seja diferente. Legal, cara. Bom, passaria aqui muito mais tempo, mas a minha produção fala que eu tenho que encerrar, porque para mim ficaria a tarde toda aqui trocando ideia. Rodrigão, muito obrigado. E, cara, sempre quando eu falo, quando eu dou uma aula, ou mesmo participo de um podcast, sempre tem uma coisinha que eu falei, que eu falo, cara, legal, eu falei de um jeito diferente, me deu um clique de novo. Hoje, cara, qual foi o maior insight aí de tudo que você falou aí pra galera? Se tivesse que guardar só um insight, qual seria? Cara, agora você podia ter feito essa pergunta difícil antes, né? Mas é pra dificultar mesmo. Eu acho que eu vou muito para esse ponto de que a gente precisa ter um propósito, algo mais forte do que o dinheiro. E entender que se o seu negócio não ajuda, de fato, um terceiro, essa é aquela indiretinha que a gente dá para aqueles caras que vendem esses infoprodutos porcaria, que sabe, inclusive cara Cápsula grande. de farinha, mas inclusive dentro do digital, não vamos falar nome aqui, mas tipo, tem um dos caras que aí tem até categoria especial para ele, que mais vendeu, que só ele tem. Outro dia eu comprei o infoproduto dele só para ver o que era. Cara, que vergonha. Eu teria vergonha de ser esse cara, de vender por R$19 um e-book. Eu teria vergonha de oferecer um conteúdo daquele. Sabe, aí eu lembro muito daquele cara que eu era. Hoje eu posso falar que eu tenho vergonha, porque antes eu fazia algo muito parecido. Mas sabe, ofereçam algo que de fato vai mudar a vida das pessoas. Não adianta vir reclamar depois, nossa, tá difícil, o lixo tá ficando caro, eu não tô ganhando dinheiro, se o seu produto é uma porcaria. Então tenha um propósito acima de tudo. O dinheiro é importante. É o que você acabou de dizer, foca primeiro no dinheiro. Mas tenha desde o início a consciência de que quando isso vier, você precisa ir além. Você precisa ajudar as pessoas. Quando você começa a fazer isso, tudo vem com muito mais facilidade na sua vida, sabe? Você se torna uma pessoa mais interessante. Eu acho que eu sou a prova disso, porque eu vejo a diferença que isso fez na minha vida, no contato social com as pessoas, sabe? Hoje eu tenho orgulho do que eu falo, do que eu faço. Eu falo com orgulho daquilo que eu faço, e isso não tem preço. Porra, animal. Galera, hoje aqui com o Rodrigo Dom, nome de mafioso, né? A gente falou, cara, sobre como conectar grandes marcas a grandes histórias, como viralizar os vídeos no Instagram. E ele também falou um pouquinho do modelo de negócio dele, que ele não vende absolutamente nada, nenhum produto, não tem checkout, e mesmo assim consegue ter empresas extremamente lucrativas. E também, cara, não menos importante, inclusive até mais importante, a gente falou muito sobre a importância do propósito na sua construção como empreendedor. Você pode estar agora no momento muito focado em fazer caixa, e acontece essa fase, daqui a pouco você vai querer liberdade. Mas, cara, se você é uma pessoa de bom coração, o legado em algum momento vai te chamar. Então, já pensa desde agora, não vende qualquer porcaria, venda um produto que consiga ajudar de verdade o seu cliente. Esse é o recado, é isso e até a próxima. Obrigado.